Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal! Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a uma aula, a nossa aula aí de máquinas de fluxos, né? Teremos aí outras aulas de revisão, aula extra a respeito da disciplina. Então, nossa primeira aula de máquinas de fluxo. Vou colocar minha tela aqui, sou o professor Felipe Delapre, vou colocar minha tela para que a gente possa comentar a respeito, discutir aí a respeito das bombas centrífugas e bombas de deslocamento positivo. Vamos lá. Fechar minha tela. Bom, vocês irão observar ao longo aí da disciplina, ou caso vocês já tenham lido a apostila, enfim, vocês observaram que existe aí uma série de tipos de bombas diferentes. Pessoal, só um minutinho, eu só vou acender a luz aqui para ver se fica melhor a iluminação. Pronto, voltei. A iluminação acho que está um pouco melhor. Ok, como eu estava dizendo, se vocês observarem, se vocês leram a apostila, vocês devem ter observado que existe aí uma série de tipos de máquinas de fluxo diferente, né? Nessa aula, a gente vai focar nas bombas de deslocamento positivo, a gente vai falar um pouquinho dessa classificação. E primeiramente, que é um segundo momento, né, as bombas de deslocamento positivo, e a gente vai iniciar a nossa aula falando das bombas centrífugas. Para começar a nossa conversa, é importante que seja dito que as bombas, basicamente, possuem a função de tirar um fluido líquido de um local A e levar para um local B. Quando é um fluido líquido, igual eu comentei, nós trabalharemos com bombas. Quando é um fluido gasoso, um vapor, um gás, nós trabalharemos com ventiladores, com sopradores, com compressores. Tá? Então, existe essa diferença aí bem importante entre as máquinas de fluxo. Basicamente, uma bomba, e agora falando de bombas hidráulicas, funciona da seguinte forma. Nós temos um motor que realiza um trabalho mecânico. Esse trabalho mecânico, essa energia mecânica direcionada para a bomba,
que aí se transforma em uma energia hidráulica, uma vez que vai estar envolvendo um fluido no estado líquido. E essa energia hidráulica, ela se divide ou ela se transforma em energia de pressão, energia potencial e energia cinética. Potencial gravitacional. Energia cinética. As bombas hidráulicas, então, são equipamentos mecânicos que são destinados à transferência de líquido de um ponto A para um ponto B, como eu já comentei, né? É basicamente a função das bombas. Normalmente, esse ponto A para o ponto B ou é uma distância muito longa ou é um caminho, ou possui uma altitude, né? Um caminho. Por exemplo, bombas de prédio, né? Então, caixa d'água fica no meu prédio, por exemplo, a caixa d'água fica localizada no subsolo, na garagem, lá embaixo. E aí tem 18 andares. Então a gente precisa de uma bomba para bombear o líquido até os andares, né? Até a altura. Só que existem diversas funções, né? Existem diversas aplicações. A bomba, então, é se eu estou levando o líquido à altura, a uma certa distância, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a energia de pressão e velocidade. Dentre as aplicações, nós podemos destacar os domiciliares, indústria química, indústria petroquímica, indústria petrolífera, serviço de abastecimento de água e esgoto, sistema de drenagem, entre outros. Aqui nós temos imagens de algumas aplicações. Então, para uso em bombeiro, né, bombear água ali para as mangueiras, para sair com a pressão, para atingir alturas ali elevadas. E na agricultura, né, em sistemas de irrigação. Dando sequência, nós temos também a escolha de uma bomba para uma determinada operação é influenciada por alguns fatores, né? Então, foi comentado algumas aplicações. Aí vocês podem abrir um catálogo aí de bombas e vão ver que existem aí diversas classificações. Eu vou escolher a bomba, ou nós iremos escolher a bomba, de acordo com alguns parâmetros. Quais parâmetros? O tipo e a quantidade de líquido que a gente vai transportar, se é um líquido de alta viscosidade, de menor viscosidade, um líquido corrosivo, enfim, o tipo do líquido, as características do líquido, e se a bomba é utilizada de forma intermitente ou contínua. Ou seja, você utiliza um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, ou utiliza um pouquinho no período da manhã, desliga, utiliza um pouquinho no final da tarde, ou estará sempre sendo direcionada, sempre sendo utilizada. Boa noite, João Batista, comentou aqui no chat, excelente aula, obrigado. Espero que você continue gostando. Bom, dando continuidade aqui, existem alguns conceitos relevantes e importantes quando a gente trabalha com a determinação de bomba para um projeto hidráulico. E conceitos normalmente, conceitos estes relacionados à altura. Então, quando a gente vai determinar uma bomba para um determinado projeto, eu tenho que visualizar a altura do projeto, qual que é a altura máxima que eu vou elevar esse líquido, que eu busco elevar esse líquido, para que eu consiga escolher uma bomba que suporte essa altura máxima, né? Então, uma bomba que tenha essa capacidade, a capacidade suficiente. Ou seja, é uma bomba que consiga fornecer energia suficiente para que o fluido vença toda a resistência ao escoamento, o atrito, perda de carga. E nós temos uma foto logo na sequência aqui para a gente entender isso. Então, eu tenho o meu poço aqui embaixo. Para carregar a água do poço até o topo, existe uma altura, né? E vamos lá, a água ela tem várias curvas, né? Então, uma curva, a tubulação, né, apresenta várias curvas, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, vamos pensar no carro. Quando você está dentro do carro e vai fazer uma curva, você não precisa reduzir a velocidade? Consequentemente, você perde energia naquele momento? Aqui é a mesma coisa. A água numa tubulação, a cada curva que ela passa, ela perde energia. Nós chamamos de perda de carga. Então, quando você vai projetar ou determinar um tipo de bomba para carregar ali o seu fluido de um ponto A para um ponto B, você precisa levar a perda de carga em consideração, né? Então, ao longo do caminho, nesse caso, temos aí diversas perdas de carga. Existem alguns conceitos importantes, ou algumas palavras-chave importantes que valem destaque, conforme eu comentei. E eu destaco duas: a altura de sucção e a altura de recalque. A altura de sucção nada mais é do que a altura entre o nível dinâmico de capacitação, ou seja, a parte superior ali da captação do meu fluido, e o bocal de sucção da bomba hidráulica. Ou seja, eu pego ali o nível superior do meu poço, nesse caso, até o bocal. Nesse momento, eu estou obtendo a altura de sucção. Existe ainda a altura de recalque. A altura de recalque vai do bocal de sucção até o maior ponto onde o fluido deve ser direcionado. Então, cadê meu mouse? Aqui. Do bocal de sucção até o maior ponto de altura onde ele vai ser direcionado. Isso eu tenho a altura de recalque. Professor, por que essas informações são importantes? Se você abrir um catálogo para determinar uma bomba para uma determinada utilização, ele vai trazer essas informações. Então, bomba recomendada para altura de sucção mínima D, ou altura de sucção máxima D. Bomba recomendada para altura de recalque máxima D, ou altura de recalque mínima D. Então, você precisa ter essas informações. Todo o sistema de fluido, então, possui uma vazão necessária. Então, para eu abastecer... Opa, deixa eu só apagar esse monte de... essa bagunça na minha tela. Para rabiscar aqui de novo. Então, para eu abastecer a minha caixa d'água lá em cima, eu vou determinar uma vazão. Então, eu preciso de uma vazão de 5 litros por minuto, 5 litros por hora, 60 litros por hora. Projeto para projeto. Mas eu preciso de uma vazão. Então, a vazão é uma informação muito importante também na hora de determinar o tipo ali da bomba hidráulica. Saber a vazão é necessário para que a gente possa determinar a bomba ideal ali para o meu sistema. Como assim? Existem tabelas, e aí em livros, na internet, em artigos, etc., que relaciona o tipo da bomba com a altura máxima ali de projeto que você busca. Então, por exemplo, tipo da bomba não, a vazão da bomba com altura máxima. Então, por exemplo, eu busco ali uma vazão de 10 metros cúbicos por hora. Lembrando que metro cúbico por hora é litro por hora. Cadê meu mouse? Aqui. Então, 10 metros cúbicos por hora, eu posso ter a uma altura máxima de projeto de 10 metros. Nesse caso, eu vou buscar por uma bomba rotativa. É um indício, né, de escolha. Agora, se eu busco uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, só que eu tenho uma altura de projeto ali de 10 mil metros, vamos lá, de 10 mil metros, aí a bomba indicada, o indício de bomba indicada é uma bomba alternativa. Então, existem tabelas que vão te dando ali um caminho para onde escolher, né? Para onde realizar a determinação da sua bomba.
Bom, opa. Ainda falando aí de bombas centrífugas, nas bombas centrífugas, a movimentação do líquido é realizada através da rotação de um rotor. Ela acionada mecanicamente por um eixo rotativo, né? Então a gente tem uma questão de energia mecânica envolvida. E a rotação do rotor da bomba transfere a energia mecânica para o fluido por meio ali das palhetas do rotor. Nesse momento, a energia mecânica se transforma em energia hidráulica. O fluido presente na sucção entra no olho do rotor, a partir de onde escoa em direção ao diâmetro externo, ali pelos canais formados entre a palheta e o rotor. O fluido deixa o rotor com uma velocidade ali considerável e uma parcela de energia cinética. Vamos lá, energia cinética está relacionada à velocidade, que deve ser convertida em energia potencial de pressão conforme ele vai seguindo o seu caminho. Aqui eu tenho algumas imagens de bombas centrífugas para a gente entender o seu funcionamento. Então aqui nós temos o eixo mecânico, a entrada ali do bocal onde entra o fluido, ou seja, o nosso bocal de sucção. Nós temos as palhetas de forma interna que vai movimentar o fluido. Então vamos lá, deixa eu trocar só a cor aqui do ponteiro. Eu vou colocar um preto. Eu tenho um fluido entrando, ele vai ser movimentado pela palheta, vai ganhar velocidade e vai sair pelo bocal de descarga. Ganhou velocidade, energia cinética, ele vai sair pelo bocal de descarga, vai seguir seu caminho, essa energia cinética vai se transformando em energia gravitacional, em energia de pressão. Então, nós temos o centro, conhecido como olho, essa parte interna, onde o fluido caminha, né, onde o fluido percorre, chamado de voluta. Então, deixa eu voltar para o ponteiro vermelho aqui. Temos ali o bocal de admissão ou bocal de sucção e o bocal de saída ou bocal de descarga. Quando a gente trabalha com bombas, existe a possibilidade ainda da gente trabalhar com associação de bombas. E essa associação de bombas pode ocorrer em série ou em paralelo. Então, a gente trabalha com uma associação de bombas em série quando, para uma determinada vazão desejada, a altura manométrica do sistema é muito elevada. Então, eu coloco uma bomba ali no meio do caminho para que ela não perca a velocidade, para que ela continue seguindo o seu caminho, né? Porque, vamos lá, altura manométrica muito alta, gravidade puxa para baixo, ela tende a voltar, né? É para subir, mas ela tende a voltar por conta de gravidade. Então, a gente coloca aí uma bomba no meio do caminho, uma bomba intermediária, para que ela não perca essa força, essa velocidade, essa energia cinética que ela possui. Existe ainda a possibilidade de trabalhar com associação em paralelo. Nesse caso, é fundamentalmente utilizado quando a vazão desejada excede os limites de capacidade das bombas. Então, vamos lá. Vamos pensar que eu tenho um sistema hoje que eu utilizo uma bomba. Eu quero ampliar esse sistema por questão de capacidade. Estou ampliando, presa, estou aumentando vazão, enfim, N motivos. E eu tenho uma bomba lá que já utilizo e não quero comprar outra, porque comprar outra vai ser muito caro, comprar uma maior, né? Não precisa. O que eu posso fazer? Pegar uma bomba igual ou semelhante a que já existe e instalar de forma paralela. Isso vai fazer com que eu dobre ali a velocidade, a potência que eu estou inserindo no meu sistema, garantindo ali a necessidade, né, o atendimento à necessidade do meu sistema. Então, existem essas duas possibilidades, associação de bomba em série e associação de bomba em paralelo. Fatores de influência da capacidade da bomba. O tipo do líquido vai influenciar a densidade, viscosidade,
natureza, o tamanho da bomba e o tamanho das seções, né, dos bocais de entrada e saída, tamanho do impulsor, velocidade de rotação ali do impulsor da bomba, tamanho e forma das cavidades entre as palhetas e condições de temperatura, pressão de sucção e de descarga. Seguindo, nós temos ali alguns pontos importantes a serem discutidos em relação à perda de fluxo. Só que antes, só uma licencinha que eu vou beber uma água. Vamos lá. Bom, em relação às condições de perda, deixa eu ver o chat. Ok. Em relação às condições de perda de fluxo, existem aí alguns pontos de atenção. O que faz eu perder carga, perder energia durante meu processo de bombeamento? Problemas de vedação, ou seja, vazamentos, problemas relacionados à parte da bomba ou do motor, ou seja, perda de lubrificação, contaminação por óleo, assim por diante, vazamento na carcaça da bomba, níveis de ruído e vibrações muito altos, e problemas relacionados ao mecanismo motriz, ou seja, motor. Algumas situações, essa aqui são algumas das situações mais comuns que fazem com que a gente tenha problemas no nosso fluxo. Cavitação é um dos principais problemas enfrentados. Cavitação nada mais é do que a erosão do meu equipamento. E a cavitação ocorre por meio de bolhas que atacam o meu equipamento de forma interna, prejudicando, né, consumindo esse material, removendo esse material ali das palhetas, enfim. Essas bolhas normalmente ocorrem por conta de uma pressão inadequada, velocidade inadequada ou ainda temperatura inadequada, ou todos os fatores juntos. Boa noite, Denis. Comentou aqui, aula top. Opa, muito obrigado. Dando sequência, para evitar a cavitação, então, uma vez que eu comentei que está relacionada a uma pressão inadequada, existe um termo chamado NPSH. O NPSH se divide entre NPSH requerido e NPSH disponível. O que é isso? O NPSH requerido nada mais é do que a pressão mínima exigida pelo meu motor, pela minha bomba, para que a cavitação não ocorra, ou seja, para que eu não tenha problemas de erosão. E aí existe o meu NPSH disponível, ou seja, é a pressão absoluta que eu consigo exercer no meu fluido, na minha água, no meu líquido, enfim, na entrada da bomba. Idealmente, o NPSH disponível deve ser maior ou, no mínimo, igual ao NPSH requerido. Por quê? Sendo maior ou igual, eu estou suprindo a necessidade mínima de pressão para que não ocorra cavitação. Se for o contrário, se eu tiver um NPSH disponível menor do que NPSH requerido, eu vou ter problemas de cavitação, eu vou ter problemas de erosão e assim por diante. Bom, comentamos aí, falamos bastante de bombas centrífugas. Agora eu quero sair um pouquinho do micro e ir para o macro. E falar de bombas de deslocamento positivo. As bombas centrífugas, elas estão inclusas ou elas estão dentro das bombas de deslocamento positivo. E o que são bombas de deslocamento positivo? As bombas de deslocamento positivo, ou ainda chamadas de bombas volumétricas, se caracterizam por produzir em uma ou mais de suas câmeras, né, ali na parte interna, variação do volume interno. Então, vamos lá.
Deixa eu voltar aqui na imagem da nossa bomba centrífuga. Perceba que aqui, essa imagem está boa. Perceba que entra, ela passa aqui, ó, por uma região mais estreita e vai aumentando. Aqui, ó, aqui está mais estreito, aqui está mais estreito, aqui está mais apertadinho, perdão, aqui está mais apertadinho, e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma variação de volume na parte interna, onde no caminho que o fluido percorre. Essa variação de volume provoca, consequentemente, uma variação de pressão, porque pressão e volume são constantes. Então, se eu aumento a pressão, eu reduzo o volume. Se eu aumento o volume, eu reduzo a pressão. É uma relação de constância. E isso é levado para dentro ali das bombas. Dando sequência aqui. Existem diversos tipos de bombas de deslocamento positivo. A centrífuga é uma delas, que nós já comentamos. Só que existe ainda as bombas rotativas e as bombas alternativas, por exemplo. Contudo, existe também as bombas de deslocamento não positivo. Nesse caso, a gente pode citar como exemplo a bomba centrífuga axial e a bomba centrífuga radial. Nesse caso, eu tenho uma energia de pressão menor e uma energia cinética maior. Existem ainda, vamos lá, bombas de deslocamento não positivo. Energia de pressão menor, energia cinética maior. Ao contrário das bombas de deslocamento positivo, que apresentam uma energia de pressão maior e uma energia cinética menor. Ao contrário do não positivo, que é o oposto. Tem pilhas positivas, eu já citei algumas, cito outras. Engrenagem, bomba de palheta e bomba de pistão. São outros exemplos aí de bombas de deslocamento positivo. Qual que é a principal diferença, então, entre as bombas de vazão positiva e de vazão negativa? O vazamento, a parte do vazamento interno. Na bomba de deslocamento, vamos lá, vou escrever aqui, ó. Não positiva, e aqui eu vou colocar um P de positiva. Na bomba de deslocamento não positiva, o volume por onde o fluido passa tende a ser constante, ao contrário das bombas de deslocamento positivo, em que o volume tende a se alterar ao longo ali da sua jornada, ao longo do caminho. As bombas... a escolha de uma bomba, então, para uma determinada operação, para um determinado projeto, ela é influenciada principalmente por fator relacionado à quantidade do líquido que vai ser transportada, ou seja, uma vazão, a carga contra a qual há de ser bombeado o líquido e a natureza do líquido. São informações que nós já comentamos, que eu estou reforçando aqui. As bombas de deslocamento positivo, elas se dividem entre bombas alternativas e rotativas. Dentre as bombas alternativas, nós temos a bomba de pistão ou bomba de êmbolo e temos também a bomba de diafragma. Dentre as bombas de deslocamento positivo do tipo rotativo, nós temos as bombas de engrenagem, as bombas de parafuso, as bombas do tipo lóbulo e as bombas de palheta. Aqui, e aí, pessoal, vamos lá. Temos bastante variação aí de bombas, né? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, qual escolher, qual trabalhar, como que eu determino isso? Bom, para determinar isso, um bom indício é você buscar por gráficos que te indiquem a bomba de acordo com a vazão. E aí, são gráficos semelhantes a este, então já é um bom indício por onde começar o seu projeto, né, na sua determinação de bombas. Um segundo indício, deixa eu voltar lá onde eu estava.
Um segundo indício é você buscar pelo tipo de aplicação em catálogos, tá? Então, se você abrir um catálogo de bomba, ele já vai trazer para você. Esse tipo de bomba é normalmente aplicado no setor tal, tal e tal, para vazões de tal a tal, para altura de sucção de tal a tal, e assim por diante, né? Então, essas informações são importantes. E também buscar em uma comparação entre bombas em relação à vantagem e desvantagem. Por exemplo, estou fazendo um projeto e fiquei entre uma bomba centrífuga e uma bomba alternativa, ou uma bomba centrífuga e rotativa, enfim, busca pelas vantagens e desvantagens de cada categoria. Por exemplo, as bombas centrífugas apresentam como vantagem uma ausência de ponto morto, menor preço de aquisição, baixo custo de manutenção, ocupa menor espaço físico, não possui válvula, vibra menos, necessita de fundações mais simples, né, para você instalar, e bombeiam líquido com impurezas, como lodo e lama. Professor, estou buscando uma bomba que bombeie um líquido com dejetos, né, com lodo, enfim. Centrífuga é uma opção. Vantagens de bombas alternativas. Melhor rendimento que as bombas centrífugas. São indicadas para trabalhar com baixa vazão e alta pressão e não há necessidade de escovamento. Vantagens das bombas rotativas. Ausência de ponto morto. Ocupam espaço reduzido. Uma vazão uniforme. Baixa vibração. Necessita de fundações simples e mais eficiente que as bombas centrífugas. Já em relação às desvantagens para as bombas centrífugas, nós temos um rendimento baixo, uma aspiração mais difícil, necessita de escovamento e não é aconselhável para trabalhar com pequenas vazões e altas pressões. Já as desvantagens das alternativas, nós temos vazão pulsátil em função do seu movimento retilíneo alternado, ocupa grande espaço, requer fundações mais rígidas, né, uma estruturação mais rígida, possui válvulas internamente, vibram muito, mesmo que em marcha lenta, maior custo de aquisição e de manutenção. Por fim, as desvantagens das bombas rotativas, nós temos, não é aconselhável para líquidos abrasivos, contraindicada para grandes vazões e requer manutenções mais frequentes que as bombas centrífugas. Boa noite, pessoal chegando agora. Boa noite. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá, dando sequência. Ainda falando, então, de bombas de deslocamento positivo, de forma geral, elas são bastante utilizadas no transporte de fluidos viscosos, que possuem lodo, lama, algum tipo de impureza. A vazão de líquido nas bombas de deslocamento positivo não varia, conforme nós já vimos, como é o caso das bombas centrífugas. Assim, a quantidade de fluido que entra na bomba sairá na mesma proporção, ou seja, está entrando, está saindo, está entrando, está saindo. Isso caracteriza um deslocamento positivo. Nas bombas centrífugas, não há folga entre os elementos propulsor da bomba e a carcaça. Nas bombas centrífugas, há folga. Eu coloquei um não. Então, vamos lá de novo. Nas bombas centrífugas, há folgas entre elementos propulsor da bomba e a carcaça. Nas bombas de deslocamento positivo, as folgas são mínimas, ou seja, os elementos propulsores estão mais próximos à carcaça. As bombas de deslocamento positivo, também chamadas de bombas volumétricas, somente podem ter sua vazão ajustada pela variação da rotação, ou seja, aumenta a rotação do rotor, aumenta a vazão, reduz rotação, reduz vazão. Não é uma vazão alternada pela geometria do componente, né, do meu equipamento, é uma vazão que varia de acordo com a rotação.
Elas têm capacidade de sucção maior do que bombas centrífugas, mas também são sujeitas à cavitação. Devem ser dotadas de válvulas de segurança ali na saída, pois a obstrução da mesma pode causar um aumento da pressão e pode danificar o equipamento. Caminhando para a última etapa da nossa aula, eu quero falar um pouco sobre bombas de engrenagem. Aliás, perdão, eu quero falar um pouco sobre diferentes tipos de bombas, a começar pelas bombas de engrenagem. Mas antes, eu vou mandar o forms aqui de presença no chat. Então, vamos lá. Falando rapidamente, aí apresentando as bombas de engrenagem, nós temos que destinam-se ao bombeamento de substâncias líquidas e viscosas, lubrificantes ou não, mas que não contenham particulados, não contenham corpos sólidos granulados. Por quê? Se tiver corpo sólido, vai enroscar ali na movimentação da engrenagem e vai danificar o nosso equipamento. Bombas de palhetas flexíveis. Nesse tipo de motor, o rotor possui pás de borracha, que apresentam grande flexibilidade durante ali a movimentação. Na parte superior interna da carcaça, existe um crescente para evitar um retorno do líquido, né, para que ele não bata e retorne, né, para que ele siga uma direção única. E são mais silenciosas e duráveis do que os modelos de engrenagem que a gente acabou de discutir. Existe ainda falando de bombas de palhetas flexíveis, são ideais para utilização em máquinas industriais que trabalham em ambientes fechados e em regimes contínuos. São indicadas para máquinas de usinagem e injetoras de plástico, por exemplo. Trabalham com pressão alta na casa aí dos 210 bar ou 3.000 PSI no sistema inglês. Existe ainda as bombas de tubo flexível. Essa aqui é um pouco mais difícil, né? Não é tão popular de se encontrar, porque a aplicação já é um pouco mais específica. Nesse caso, o líquido passa por dentro de um tubo o tempo inteiro, não tendo contato com o motor, com o equipamento. Então, esse tipo de bomba é utilizado, recomendado, quando se trabalha com líquidos corrosivos, com líquidos abrasivos, com líquidos tóxicos, com medicamentos que não podem entrar em contato com outros elementos para não contaminar, e assim por diante. São usadas também para a circulação extracorpórea, né? Então, é uma cirurgia para circular o sangue, cirurgia de coração, né? O coração não está bombeando, precisa fazer alguma coisa para bombear o sangue não pode entrar em contato com mecanismo metálico, contamina, enfim. Bomba de tipo flexível. Em relação à eficiência, a eficiência mecânica das bombas de deslocamento positivo varia ali entre 40% e 50% para bombas pequenas e 70% a 90% em bombas maiores. Já as bombas centrífugas apresentam uma eficiência mecânica entre 30% e 50% para fluidos de processo, né, fluidos que não seja água, e até 75% para fluidos que sejam água, né, devido aí questões de viscosidade e densidade. Para encerrar nossa aula, eu reforço aqui 2 conceitos, pessoal. Sempre que forem trabalhar com bombas, determinar uma bomba para projeto, busquem por busquem por gráficos que te deem a vocês indícios de quais bombas ou qual bomba você pode trabalhar. Né? Esse tipo de gráfico é bastante popular no Google, em livros, você encontra de forma bastante fácil, para que você tenha um norte, né? Então, você vai trabalhar lá com equipamento e você fica entre uma bomba de fluxo mista e uma bomba axial. Putz, diante de de 10 variedades de bomba, você está entre 2, né? Então, você já elimina algumas possibilidades, tá? Isso é bastante legal e bastante prática aí para o dia a dia.
Outra coisa, reforço a questão do NPSH, ou seja, a pressão mínima necessária para que não haja cavitação, para que não haja erosão no seu equipamento. Nesse caso, a pressão disponível no sistema, NPSH disponível, deve ser maior ou minimamente igual ao NPSH requerido, né? Então, é o que a sua bomba necessita para que não haja problemas relacionados à cavitação. Dessa forma, eu finalizo nossa aula aqui. Deixa eu ver se temos perguntas. Temos uma pergunta. Deixa eu ler o chat aí de forma geral. Vamos lá. Para tentar abraçar aí todas as perguntas. Deixa eu ver. Aula top. Boa aula. Boa noite, professor. Bom, o Denis Gangorra questiona o seguinte: professor, me tira uma dúvida, qual a diferença entre bomba submersível e bomba submersa? Vamos lá, vou tentar explicar aqui. Vamos começar pela bomba submersível. A maioria dos modelos desse tipo de categoria, né, desse tipo de classificação, usa ou utiliza... Deixa eu aumentar minha tela, minha cara aqui para vocês. Eu acho que está tendo um delay entre a minha fala e a minha boca, tá? Pela minha internet. Mas vamos lá. Pronto, vamos lá. Retornando ao questionamento. Falando de bomba, do funcionamento da bomba submersível. A maioria dos modelos presentes aí dentro da categoria submersível utiliza de um bombeamento elétrico. Bombeamento elétrico submersível. Por isso que muitas vezes, se você pesquisar na internet, você pode encontrar como a sigla ESP, bombeamento elétrico submersível pump, se não me engano. Electrical submersible pump, que é bombeamento elétrico submersível. Enfim, existe essa sigla, tá, que você pode encontrar. Esse bombeamento elétrico submersível reduz a pressão do fluxo e aumenta o empuxo ali do seu fluido, né? Então, você está puxando o seu fluido do fundo de um poço, está puxando o seu fluido do fundo de um tanque, tá puxando, enfim. Ele aumenta essa força de empuxo, fazendo com que o líquido presente, né, o fluido que você está trabalhando, possa ser transportado ou seja transportado de um líquido de um nível inferior para um nível superior com uma maior eficiência. Então, isso é uma bomba submersível. E qual a diferença entre a bomba submersa? Bom, ao contrário, não. Deixa eu pensar nas palavras corretas. Vamos lá. As bombas submersíveis, elas não operam constantemente no reservatório. Então, vamos imaginar, eu tenho lá um poço e de tempo em tempo eu vou lá e tiro água para abastecer a casa de campo. Nesse caso, eu tenho uma bomba submersível. A submersa, ao contrário da bomba submersível, trabalha ali de uma forma mais contínua. Não sei se eu estou sendo claro. Denis, eu vou continuar aqui minha explicação, aí você vai dando o ok aí se está ficando claro para você. Só deixa eu ver. Só deixa eu ver se eu consigo melhorar essa minha fala aqui para vocês, porque está me irritando. Deixa eu tentar trocar de internet. Eu acho que melhorou. Não sei, não dá 100%, mas vamos lá. Então, vamos lá, voltando.
Ao contrário das bombas submersas, as bombas de água submersíveis não operam de forma constante, né? Ali você retira a água de um reservatório, de um poço ali de forma sazonal. Além disso, as bombas submersíveis possuem uma estrutura mais complexa, uma vez que alguns modelos operam com até 2 motores elétricos, por conta da necessidade de puxar de um poço muito fundo, de um tanque muito fundo e assim por diante. As bombas submersas possuem como principais campos de aplicação abastecimento de condomínio, residencial, comercial. São necessidades que buscam uma constância de funcionamento. Armazenamento doméstico, enfim, você está buscando uma constância do funcionamento, para ficar sempre armazenado um tanto. Todo dia eu moro na minha casa, todo dia eu gasto água, todo dia eu preciso reabastecer. Eu preciso dessa constância. Bomba submersa. É utilizada também para compor sistema de irrigação, pequenas plantações, grandes plantações. Então, todo dia de manhã eu preciso irrigar a minha horta. Eu preciso irrigar a minha plantação. Eu tenho a constância do funcionamento. Serviços de jardinagem para deixar um jardim legal. Enfim, são aplicações de bombas submersas que exigem constância. Bombas submersíveis. Utilizada ali em projetos de drenagem fluvial. Então, não é sempre. Eu vou drenar hoje, depois daqui a um mês. Eu vou retirar água desse local hoje, depois daqui a um mês. Operações que visam aprofundar um poço artesiano. Todo dia que eu aprofundo um poço artesiano? Todo dia que eu retiro muita água para aprofundar o poço? Não é esporádico. Atividades industriais que não exigem constância, estação de tratamento de esgoto, então a bomba submersível ela serve para esgotamento, já a bomba submersa serve para captação de água. Basicamente isso mesmo, Denis, isso mesmo. Perfeito. E aí existe uma diferença construtiva, né, em relação à parte elétrica, a parte estrutural, mas em questão de aplicação, é isso mesmo que você falou. Perfeito. Acho que eu consegui passar a ideia. Que bom. Me dê um ok aí se ficou entendido. Beleza. Maravilha, maravilha. Pessoal, se não temos mais dúvidas, eu posso encerrar minha aula por aqui. Lembrando que ainda teremos próximas aulas de revisão, aulas extras. Vou deixar o link da chamada aqui no chat. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau.